O sol do Mato Grosso era uma fornalha invisível, mas Bento sentia cada brasa em sua pele, um calor que parecia querer extrair até a última gota de esperança. Ele chegou ali com pouco mais que a roupa do corpo, e uma mochila pesada de silêncios, vindo do Paraná, onde o verde era outro, mais manso, menos selvagem. O ar, denso e úmido, trazia o cheiro de terra molhada e de mato virgem, um perfume que, para ele, tinha um tom cinzento, quase de desespero contido. O rio, largo e preguiçoso, corria à sua frente, um espelho turvo que refletia um céu sem nuvens, mas que, para Bento, escondia um abismo. Ele parou na margem, o som da água lambendo as pedras era um sussurro constante, uma melodia antiga que parecia conhecê-lo. Seus pés afundavam um pouco na areia úmida, e o cheiro de peixe e lodo subia, misturando-se ao suor que escorria por sua testa. A quietude era quase opressiva, quebrada apenas pelo zumbido distante de insetos e pelo canto melancólico de algum pássaro. Ele fechou os olhos por um instante, e uma imagem rápida, como um raio, cortou sua mente. A água escura, a mão que escorregava, o grito que não chegou. Abriu-os de novo, o rio ali, imponente, um gigante adormecido. A comunidade, um punhado de casas de madeira e telhado de palha, parecia um ponto esquecido no mapa, à mercê daquele rio que era tanto vida quanto barreira. Bento observou a balsa improvisada, um emaranhado de toras amarradas com cordas grossas, que fazia a travessia de um lado para o outro. Era um balé lento e perigoso, onde o medo dançava com a necessidade. O ranger da madeira, o cheiro de suor e a tensão nos rostos das pessoas que se arriscavam na travessia eram palpáveis. Uma jovem, com os cabelos escuros presos em uma trança, e os olhos que carregavam a sabedoria de quem conhece a dureza da vida ribeirinha, apontou para outra margem, onde a floresta parecia engolir o caminho. É assim todo dia, disse ela, a voz carregada de uma resignação que Bento conhecia bem. Quando chove, fica pior. Muita gente já se perdeu aí ou a carga foi pro fundo. O som da água batendo na balsa era um lembrete constante da fragilidade daquela conexão. Bento sentiu um nó no estômago, a mesma sensação fria que o acompanhava desde o Paraná. Aquele rio com sua correnteza traiçoeira era um espelho da sua própria história, um desafio que ele sentia que precisava enfrentar. A decisão não foi fácil, não foi um arroubo de heroísmo, mas uma necessidade que brotou do fundo da sua alma. Era como se o rio o chamasse não para afogá-lo, mas para que ele finalmente pudesse respirar. Bento ofereceu suas mãos, sua força, sua experiência com a terra e a madeira. Uma ponte, ele disse a voz rouca, mas firme. Uma ponte de verdade. No início, houve ceticismo, olhares desconfiados que pesavam mais que as toras que ele ajudava a carregar. O cheiro de madeira recém-cortada e de terra revolvida misturava-se ao suor que escorria de todos, um aroma de esforço e esperança. As mãos calejadas, o ranger dos músculos, o som das ferramentas batendo na madeira. Tudo era uma sinfonia de recomeço. Bento trabalhava incansavelmente. Cada golpe de machado, cada nó amarrado era um passo para longe do passado, um tijolo na reconstrução de si mesmo. Ele sentia o sol em suas costas, o calor da madeira em suas mãos, a aspereza das cordas. A dor física era um alívio bem-vindo, uma distração para outra dor, aquela que morava em seu peito. Aos poucos, os olhares mudaram, o ceticismo deu lugar à curiosidade, depois à admiração, e por fim, à confiança. Nem todos viam a ponte com os mesmos olhos. Eurico, um homem que parecia ter nascido com a terra sob seus pés e o poder em suas mãos, observava o movimento com um desprezo quase palpável. Ele era o dono da balsa, o senhor das travessias, e a ponte era uma ameaça ao seu domínio. Seus olhos, escuros e penetrantes, pareciam medir cada movimento, cada sorriso dos trabalhadores. O cheiro de fumaça de cigarro e de um perfume forte e adocicado o precedia. Progresso, ele dizia, a voz grave e arrastada. É uma palavra bonita para desgraça. Essa gente não sabe o que faz. Vão trazer problema pra cá, mexer com o que não deve ser mexido. Seus argumentos eram como raízes profundas, fincadas na tradição e no medo do desconhecido. A comunidade o temia, não por maldade explícita, mas pela autoridade que ele exalava, pelo peso de suas palavras.
O silêncio que se instalava quando ele se aproximava era mais eloquente que qualquer grito. Bento sentia o olhar de Eurico sobre si, um peso frio que o lembrava de que nem toda batalha era contra a natureza. A natureza, ou talvez algo mais, decidiu testar a resiliência daquelas almas. Uma tempestade desabou sobre o rio, não uma chuva qualquer, mas um dilúvio que parecia querer lavar a própria memória da terra. O som do trovão era um rugido primal, e o cheiro de terra molhada e relâmpago queimado enchia o ar. O rio, antes preguiçoso, transformou-se em um monstro de águas barrentas e furiosas. A ponte, ainda em construção, foi atingida com uma violência brutal. Toras se soltaram, cordas se romperam, e o trabalho de semanas foi engolido pela correnteza. O desespero pintou o rosto de todos com um tom acinzentado. Bento ajoelhou-se na lama, a água fria e suja lambendo suas mãos. O gosto amargo do fracasso subiu à sua boca, e a imagem do passado, aquela mão escorregando, o grito que não veio, invadiu sua mente com uma clareza dolorosa. Ele sentiu o peso do fracasso afundando no peito, como uma pedra fria, a mesma sensação de impotência que o assombrava. Você já sentiu esse peso? Essa sensação de que tudo que você construiu, tudo que você é, pode ser levado em um instante, sem aviso, sem piedade? O cheiro de lodo e de madeira podre pairava no ar, um lembrete cruel da fragilidade humana diante da fúria da natureza. Foi ali, na lama e na desesperança, que a verdade, um segredo guardado a 7 chaves em seu coração, começou a escorrer. Bento olhou para Yara, seus olhos encontraram os dela, e a coragem, ou talvez a exaustão, o fez falar. Eu tinha um irmão, ele começou, a voz um sussurro rouco, quase inaudível acima do som da chuva que diminuía. Ele era mais novo, aventureiro. Um dia, no rio lá do Paraná, a canoa virou. Eu tentei, eu juro que tentei. Mas a correnteza era forte demais. A mão dele escorregou da minha. As palavras saíram como pedras, pesadas e dolorosas. O cheiro de chuva e terra molhada parecia amplificar a melancolia daquele momento. Yara o ouvia em silêncio, a expressão de ceticismo que antes marcava seu rosto agora dava lugar a uma surpresa e, lentamente, a uma compreensão profunda. Essa ponte, Bento continuou, os olhos fixos no rio, não é só para vocês, é para ele. É para eu tentar consertar o que não pude consertar antes. Aquele rio com sua fúria e sua beleza era um palco para sua penitência, e a ponte, um caminho para a redenção. Aquele segredo, que o amargurava por dentro, agora era compartilhado, e um peso, um fardo invisível, pareceu diminuir um pouco em seus ombros. A notícia chegou como um raio de sol em meio à escuridão. Uma ONG internacional, interessada em projetos de desenvolvimento comunitário, havia tomado conhecimento da iniciativa da ponte. Eles prometeram financiamento, materiais, expertise. O cheiro de esperança, vibrante e quase palpável, começou a substituir o cheiro de desespero. O representante da ONG, um homem com um sorriso largo e roupas impecáveis, falava em um português com sotaque estrangeiro, mas suas palavras eram música para os ouvidos da comunidade. Acreditamos no poder da conexão, disse ele, no futuro que uma ponte pode construir. Bento, no entanto, sentiu um leve desconforto, um tom escuro no fundo daquela promessa tão brilhante. O aperto de mão do representante era firme, mas seus olhos, embora sorridentes, pareciam distantes, calculistas. Havia algo ali que não se encaixava, um cheiro sutil de algo mais, como o perfume de uma flor exótica que, apesar de bela, pode ser venenosa. A comunidade, porém, estava em êxtase, o som de risadas e de planos para o futuro enchia o ar. Para eles, a ONG era a salvação, a resposta às suas preces. Para Bento, era uma pergunta, um mistério que começava a se desenrolar. A segunda reviravolta veio de onde menos se esperava, sussurrada nas sombras de uma noite sem estrelas, com o cheiro de terra úmida e o som distante do rio como testemunhas. Eurico, o suposto antagonista, encontrou Bento. Seus olhos, antes cheios de desprezo, agora carregavam uma sombra de preocupação, quase um aviso. Eles não se importam com a ponte, peão, disse Eurico a voz baixa, mas carregada de uma urgência que Bento nunca havia ouvido antes. Eles querem o que está debaixo dela. O minério. As terras. Essa ponte é só a porta de entrada.
O choque atingiu Bento com a força de um soco no estômago. Imagine que aquilo que você mais deseja, a solução para seus problemas, venha com um preço que você nunca imaginou pagar. Eurico não era puramente maligno. Ele era um guardião à sua própria maneira, um homem que por trás de sua fachada de poder, tentava proteger a terra de uma ameaça que ele conhecia bem. Seu medo não era o progresso, mas a exploração disfarçada de ajuda. O silêncio que se seguiu foi pesado, preenchido apenas pelo som dos grilos e pelo bater do coração de Bento. A percepção de tudo mudou, como se um véu tivesse sido arrancado. A esperança vibrante da ONG agora tinha um tom escuro, quase preto, e o medo, um cheiro de enxofre. O dilema de Bento era um nó apertado em sua garganta, um dilema moral que o impedia de dormir. A ponte, seu caminho para a redenção, agora era uma ferramenta para a destruição. Ele sentia o cheiro da traição no ar, misturado ao cheiro doce da floresta. Buscou Yara, a jovem que havia se tornado uma voz forte e sensata na comunidade. Sentaram-se à beira do rio, o som da água um murmúrio constante, quase um conselho. Eles querem nos usar, Yara, disse Bento a voz embargada. A ponte é só um pretexto. Yara, com sua sabedoria ancestral, ouvia-o com atenção, seus olhos fixos na correnteza. A comunidade estava dividida, alguns cegos pela promessa de riqueza, outros, como Yara, desconfiados, mas sem saber o que fazer. O ar estava pesado com a incerteza, e o tom vibrante da esperança que a ONG havia trazido começou a desbotar, dando lugar a uma tonalidade mais sombria. A escolha era dele: aceitar o dinheiro e a destruição que viria com ele, ou lutar, arriscar tudo, e encontrar um caminho próprio. O clímax não foi um grito, mas um silêncio tenso, um arrepio que percorreu a espinha de todos. Bento confrontou o representante da ONG, não com raiva, mas com a quietude de quem carrega uma verdade pesada. As palavras eram poucas, diretas, como golpes de martelo. O cheiro de tensão pairava no ar, quase metálico. A ONG, pega de surpresa, recuou, suas promessas de ajuda se desfazendo como fumaça. A comunidade, ao entender a verdade, sentiu o gosto amargo da decepção, mas também um novo fogo, uma determinação que antes estava adormecida. E então o inesperado. Eurico, o homem das sombras, apareceu. Não ofereceu ajuda, mas uma informação, um mapa antigo, um sussurro sobre uma jazida de pedras que poderia ser usada para a ponte, longe das terras da ONG. Era um ato pequeno, mas que mudava tudo, revelando que suas motivações eram mais complexas do que pareciam. Bento, com Yara ao seu lado, liderou a comunidade. O ritmo da construção mudou. As frases eram curtas, rápidas, diretas. Cada pedra, cada viga, cada nó era amarrado, com uma nova força, uma nova esperança. O suor escorria. O cheiro de terra e madeira era o perfume da vitória que se aproximava. A ponte, antes um sonho distante, agora era uma realidade, erguida não por dinheiro, mas por mãos unidas e corações corajosos. Anos se passaram, e o tempo, como o rio, seguiu seu curso implacável. A ponte, antes um emaranhado de toras e cordas, agora era uma estrutura sólida de asfalto e concreto, uma artéria vital que pulsava com o tráfego de caminhões e carros. Bento, o peão paranaense, era agora uma figura central no comércio regional, sua empresa de transporte de insumos e colheita prosperava. O cheiro de progresso, de asfalto quente e de combustível, misturava-se ao cheiro da floresta, uma mistura agridoce que ele sentia a cada amanhecer. Ele caminhava pela ponte, seus passos mais lentos, seu rosto marcado pelas escolhas e pelos anos. O rio, lá embaixo, continuava a sussurrar seus segredos, mas agora, sob a ponte, seu som parecia diferente, abafado, quase resignado. A região havia mudado, para o bem e para o mal. A prosperidade trouxe comodidades, mas também um certo esvaziamento, uma perda daquela quietude opressiva, mas também protetora. Será que o progresso sempre exige um sacrifício, um pedaço da alma que se perde no caminho? O sucesso de Bento tinha um tom vibrante, mas também um tom acinzentado de melancolia. Ele havia construído a ponte e havia se redimido de seu passado, mas o rio ainda guardava um mistério. Uma noite, durante a construção, um estranho amuleto de pedra, com símbolos que ninguém reconhecia, foi encontrado nas profundezas do leito do rio, próximo aos pilares da ponte. Ele o guardava,
um lembrete silencioso de que nem tudo podia ser explicado, nem tudo podia ser controlado. O rio continuava a fluir, indiferente às construções humanas, aos dramas e aos triunfos. A ponte era um testemunho da vontade de Bento, da coragem de Yara, da sabedoria enigmática de Eurico, e da força de uma comunidade que se uniu. Mas era também uma cicatriz, uma marca indelével na paisagem, um lembrete de que cada avanço tem um custo, cada conquista, uma perda. O amuleto de pedra, guardado por Bento, era um eco da história, um mistério não solucionado, um sussurro do rio que a ponte nunca poderia silenciar. Ele se perguntava, às vezes, se o espírito do rio, aquele que Eurico talvez tentasse proteger, havia se retirado para as profundezas, ou se ainda observava, paciente, esperando o momento de se manifestar novamente. A vida seguiu, com seus picos e vales, suas alegrias e suas tristezas, mas o rio, com sua profundidade e seus segredos, continuava a assombrar a imaginação de quem o conhecia. E você, o que faria se o rio sussurrasse segredos antigos em seus ouvidos, segredos que a ponte nunca poderia silenciar? O cheiro de terra molhada e de mistério pairava no ar, uma promessa de que algumas histórias nunca terminam de verdade, apenas esperam para serem contadas novamente.